Crente pode beber? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e hoje eu quero esclarecer. Inclusive, eu trouxe alguns versículos aqui para te ajudar nisso, tá? Para fazer você pensar se você pode beber ou não. Em primeiro lugar, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Olha o que diz lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Como são tolos os homens que se entregam à bebida e acabam dominados por ela. Aí você pode pensar assim, não, mas eu não sou dominado pela bebida. Será que não? Você consegue ir a um churrasco, um jantar e ficar sem beber? Porque tudo bem, você pode até falar assim, não, mas eu não me embriago, porque o que a Bíblia condena é a embriaguez. Realmente, o que a Bíblia condena é a embriaguez. Mas a Bíblia também condena se você está sendo dominado pela bebida, porque você não está tendo essa liberdade em Cristo. Se você sai e não consegue ficar sem beber, você está sendo dominado pela bebida, sim. Então, esse é o primeiro ponto. E tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu tomo um pouquinho e bebo moderadamente e tal. Mas a bebida é enganosa. Muitas pessoas que acham que têm o controle, o domínio sobre a bebida, acabam não tendo. De repente se empolgam e acabam perdendo o controle. E aí acabam fazendo coisas que não gostariam de fazer. Entenda que a Bíblia só vai condenar aquilo que não é bom para você. Por exemplo, o sexo antes do casamento. Não é bom que as pessoas façam isso. Por quê? Porque sexo é um presente para o casamento. Quantas mulheres acabam engravidando e se tornam mães solteiras, passam várias dificuldades porque acabam fazendo sexo antes do casamento? Então entende que tudo que está na Bíblia, Deus pensou para o nosso bem, para o bem dos seres humanos, e tem muitas pessoas que não entendem isso. O que a Bíblia condena realmente é a embriaguez, mas também se você se deixar dominar pela bebida. Sabe, Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas, como está lá em Gênesis, e não para sermos dominados por nada. A gente só tem que ser submissos a Deus. Eu trouxe outro versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 10. No versículo 9. Vamos para o versículo 9 primeiro. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros ou os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Porém, agora seus pecados foram lavados. Vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Desde que eu tive o meu encontro com Jesus, eu comecei a aprender o que agradava o coração de Deus e o que desagradava o coração de Deus. E eu sempre tive muito problema com bebida alcoólica, na época que eu não conhecia Jesus. Então, eu não conseguia sair para um lugar e não beber. Mesmo que tomasse moderadamente, mas eu sempre tinha que estar ali com uma tacinha de vinho, com algum drink, alguma bebidinha. E depois que eu tive o meu encontro com Jesus, eu falei assim, por que eu vou beber bebida alcoólica? Sendo que isso pode me levar a não ter mais o domínio próprio. Sendo que uma tacinha de vinho já faz com que eu fique um pouco mais alegre. E pode me levar a não ter mais o meu domínio próprio. É isso que você tem que pensar. Tudo aquilo que faz você perder o seu domínio próprio
não vale a pena você manter na sua vida. Não vale. Olha o que diz em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 29. Quem tem o coração carregado de dor? De quem são as tristezas? Quem vive brigando e se queixando? De quem são os ferimentos desnecessários? Quem está sempre com os olhos inchados? É o homem que passa horas e horas bebendo vinho. São os que andam misturando vários tipos de bebida. Não se deixes enganar pelo vinho quando está vermelho, pelo seu brilho quando cintila no copo e escorre suavemente. Quando você acabar de beber, sentirá dores como de uma mordida de cobra ou de uma picada de víbora. Você começará a ver coisas estranhas e sua mente imaginará coisas sem sentido. Quantas brigas são causadas pela bebida alcoólica? Quantos desentendimentos são causados pela bebida alcoólica? As pessoas começam a beber e acontece exatamente isso. A mente começa a imaginar coisas sem sentido. Principalmente casais que estão ali bebendo, começam a ver o marido ou a esposa olhando para outra pessoa. Isso provoca brigas. Será que vale a pena realmente você manter a bebida alcoólica na sua vida? Sabe, eu acho que isso não devia nem ser uma questão entre as pessoas que conhecem Jesus. Porque são coisas que não valem a pena. Continuando aqui. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, no meio de uma terrível tempestade, tropeçando e caindo sem ter no que se apoiar. Mais tarde você dirá: alguém me deu uma surra, mas eu não senti dor. E ainda tonto, pensará: quando será que eu vou conseguir levantar? Quero beber mais um pouco. Tem coisas que não valem a pena depois que a gente tem um encontro com Jesus. Não vale a pena você se colocar em um estado de vulnerabilidade, de repente, passar vergonha. Porque é isso que a bebida alcoólica faz. E você pode estar de novo pensando: não, Daiane, mas eu bebo moderadamente. Até que ponto? Reflita sobre isso. Sabe, reflita. A Bíblia não condena a bebida alcoólica. A Bíblia condena, sim, a embriaguez. A Bíblia condena, sim, você ser dominado pela bebida. Porque quando você é dominado pela bebida, você está fazendo da bebida um ídolo. Entende? Mas assim, eu falo para você que não vale a pena você arriscar. Você arriscar, se deixar ser dominado pela bebida. Arriscar, perder o seu domínio próprio por causa da bebida. Olha o que diz lá também em Efésios 5:18. Efésios 5:18. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra neste caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então entenda que o crente pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Muitas vezes você está sendo escravo da bebida e nem está percebendo. Está se deixando dominar pela bebida e nem está percebendo. O inimigo, ele entra na nossa vida através das brechas que nós damos. Quando nós bebemos, nossos sentimentos, nossas emoções ficam mais afloradas também. E é muito fácil de você perder o seu controle emocional quando você bebe. E é essa brecha que o inimigo está buscando para te aprisionar à bebida. A bebida, na verdade, é uma fuga. Então, muitas vezes você está ali, eu vou tomar um vinhozinho para relaxar. Relaxar do quê?
Você tem que entender isso. O que está te deixando estressado? O que está te deixando ansioso? Você está buscando uma fuga na bebida alcoólica. Mas é uma fuga que muitas vezes pode te custar muito caro. Você está deixando uma porta aberta para o inimigo entrar na sua vida. Então pensa se vale realmente a pena. Faz um pouco mais de 2 anos que eu tive um encontro com Jesus. E como eu falei, desde então eu não bebi mais, porque eu falei assim, eu não quero correr o risco de perder o meu domínio próprio, de me deixar dominar por alguma coisa que não seja o Espírito Santo. E eu falo para você que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu nunca mais tomei um golinho de vinho, nada, nada, nada. E eu me sinto tão bem e tão feliz por essa escolha. Porque sempre você vai pensar assim, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Dali a pouco você perde o controle, você se sente mal. E aí você acaba se sentindo indigno de chegar diante de Deus. Porque é isso que Satanás faz, ele é o acusador. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, realmente não vale a pena. De verdade, não vale a pena. Mantenha o seu domínio próprio. Mantenha-se cheio do Espírito Santo, sabe? Daquilo que realmente agrada o coração de Deus. Busque resolver os seus desequilíbrios emocionais, como estresse, como ansiedade, de outra forma. Isso é algo mais profundo que você precisa resolver. A bebida alcoólica que você está tomando ali para dar aquela relaxada, na verdade só está sendo um remédio para você. Só está amenizando algo que precisa ser curado lá na raiz. E aí, quando você consegue curar aquilo que precisa ser curado, você vai ver que você não vai sentir falta nenhuma da bebida alcoólica. Eu te garanto isso, porque foi isso que aconteceu comigo. E você vai se sentir cada vez mais feliz por não precisar de bebida alcoólica, por não querer beber aquilo que muitas vezes está atrapalhando o seu relacionamento maior com Deus. Espero ter te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, escreve aqui embaixo, curte, se inscreva no meu canal também para mais vídeos como esse e compartilha com quem está precisando ouvir isso hoje, tá bom? Que Deus te abençoe.